As crianças precisam crescer. Elas são colocadas dentro de um ambiente em que a vida é que vai fazer esse trabalho. E nós temos que rogar ao Senhor. Senhor, porque aqui diz assim, ó, e o crescimento quem dá é Deus. Está vendo? Crescimento quem dá. Paulo é muito bom. Apolo é muito bom. Mas ninguém consegue dar crescimento. Quem vai ter mesmo a misericórdia para fazer você crescer é Deus. Então a sua comunhão com Deus. Você pode ter uma relação muito boa com as pessoas. Elas podem te ajudar. Mas quem vai coroar, quem vai fazer com que você avance espiritualmente é a sua comunhão com Deus. Então quem dá o crescimento é Deus. Então o que nós temos que pedir? Nós pedimos muitas coisas. Pedimos para o Senhor saúde. Pedimos para o Senhor que Ele nos dê mais condições financeiras. Até para ofertar, né? O propósito é bom demais. A gente pede um bocado de coisa. Mas quem que se coloca de joelho e diz, Senhor, vou te pedir algo diferente. Eu quero crescer. Eu não aguento mais ser criança. Eu quero crescer. É uma oração importante. Senhor, opa, essa é a oração que eu gosto de ouvir. Porque essa aqui é fundamental. Trata de questões fundamentais, críticas. Ele quer crescer. Então, vamos ajudá-lo a crescer. O Senhor, quando Ele prega o Evangelho e Ele ganha pessoas, então você tem um monte de pessoas. Mas o Senhor não quer apenas salvos. Ele quer um edifício. Está vendo? Ó? Nem todos os cristãos eles estão claros disso, viu? De que o Senhor, Ele não quer apenas salvar as pessoas. Ele quer fazer com que essas pessoas façam parte de um edifício. Eu sei que para alguns essa palavra é muito subjetiva, até para quem talvez esteja nos visitando. Mas eu quero explicar para você. Além de você estar vendo o que você está vendo, esse monte de pessoas aqui, espiritualmente o Senhor quer algo com elas. O Senhor quer fazer com que essas pessoas juntas se tornem para Ele uma habitação. Para que neles Ele possa morar. Deus quer morar no homem. E Deus quer morar na igreja. Ele quer um edifício. Ele não pode morar no meio de um bando de crianças. Ele não pode morar assim. Então as crianças precisam crescer e elas precisam cooperar com essa edificação. Por isso que o ponto 3 da nossa comunhão é a edificação. E aqui o apóstolo Paulo, ele avança, e aqui é um passo a mais profundo. Saímos da condição de criança, começamos a crescer, e agora estamos vendo a necessidade de Deus. Porque salvação, necessidade de crescimento, são coisas que envolvem a nossa vida. Nós fomos salvos, a gente diz, amém, eu fui salvo, louvado seja o Senhor. Mas o Senhor não quer apenas atender a sua necessidade, Deus também tem uma. A necessidade dele é que haja um edifício para ele. Por isso que nós temos que crescer. Para que esse crescimento resulte em um edifício. Por isso que a lavoura, quando ela cresce, ela amadurece, ela produz para Deus um edifício. Só mesmo Paulo, só mesmo a Bíblia para poder falar dessa linguagem tão elevada. No momento ele fala de lavoura e de repente, bum, fala de edifício. Por que ele muda tão drasticamente assim? Porque aqui tem dois assuntos. Primeiro assunto, você é a lavoura. Você precisa crescer. Segundo assunto, quando você cresce, você se torna um edifício. Se nós não avançarmos do estágio de criança e começarmos a crescer, o Senhor não vai obter o seu edifício. Ele vai ter um monte de crentes, mas não tem edificação. Então todos nós temos uma responsabilidade na igreja, de cooperar com essa edificação. Talvez, quando a gente vem para as reuniões, a gente pensa, puxa, eu vou aqui tocar no Senhor, eu vou ouvir a palavra. A nossa visão sobre as reuniões e sobre a nossa vida cristã está muito relacionado em o que Deus pode fazer por nós. E não por que Deus nos chamou para cá, nos juntou aqui. Nós temos que ver a necessidade de Deus.
falar da necessidade de Deus são aqueles conceitos que Paulo falou. Eu não pude falar a vocês como espirituais. E falar a alguém de forma espiritual é falar das necessidades de Deus. E aqui Paulo, ele começa a discorrer sobre isso. Já que eles estão crescendo, estão avançando, ele fala sobre esse edifício. Então, estamos aqui fazendo o quê? Edificando.